bom dia, boa tarde. Estamos juntos mais uma vez para mais uma TPC de linguagens. Eu, Rosane, PCNP de Língua Portuguesa, comigo também Joyce. Quer falar um oi, Joyce? Olá, pessoal. Hoje, Educação Física tem um ATPC específico para eles, como nós tivemos a semana passada em Língua Portuguesa, eles se separaram da área. Leni, nosso apoio aqui sempre, né? Tá com demandas do Conviva, não pôde participar da gravação. Bom, gente, nós aqui no Núcleo Pedagógico tivemos a missão de trabalhar com vocês em matéria de formação, subsidiar os professores, né? Falar do ensino mediado por tecnologia, trazer propostas de práticas para vocês, teóricas também, obviamente, e é o que nós temos feito. Mas nós não podemos nos esquecer que esse ano nós estamos em ano de implementação de currículo, tá? O currículo paulista para o fundamental. O ano que vem, implementação do currículo paulista para o ensino médio também. Então, não podemos abrir mão durante esses nossos ATPCs de pensar nessa formação para o currículo que está sendo implementado. As aulas do Centro de Mídias e as aulas, os nossos roteiros de aprendizagem, as nossas aulas estão articuladas, as aulas do Centro de Mídias, elas estão sendo feitas em cima de um material que foi produzido, no caso do Fundamental, por exemplo, em cima do currículo, né, do currículo paulista. E o ensino médio a gente percebe também que já tem muita coisa que está atrelada a uma nova concepção de currículo, que é o currículo que está chegando o ano que vem. Então, não podemos abrir mão de falar com vocês aqui também do currículo paulista e também do material, porque estamos usando isso no nosso cotidiano na sala de aula. Então, a proposta para hoje é fazer um estudo mesmo exploratório, tá? Para TPCs que virão na sequência, em que a gente vai falar sempre da questão do ensino remoto, mediado pela tecnologia. Mas hoje seria realmente uma coisa mais exploratória, e eu já vou começar a projetar para continuar o diálogo com vocês. Tá. Os multiletramentos, os novos e multiletramentos, eles entraram com força nesse currículo, não só para a área de linguagens, tá? Os multiletramentos, eles perpassam todas as áreas de conhecimento do currículo. Escolhemos fazer um recorte, tá, dos novos e multiletramentos e falar um pouquinho da questão dos textos multimodais e dos textos multissemióticos, né, que são uma parte pequena para se pensar, e um recorte mesmo, para se pensar nos nos novos letramentos. O que mesmo que é o texto multimodal? Lembre-se, o texto multimodal, multissemiótico, ele é composto por diferentes modalidades e semioses. Você vai integrar, você pode integrar o verbal, que é na forma de oral, gestos, escrita, né? A imagem, estática ou em movimento, entre outros que vão se articular na produção de significado, na produção de sentido, né, no texto. Quando eu falo, por exemplo, de um vídeo, eu estou falando de diversas modalidades, por isso falar de multimodal, é um texto que vai trazer diversas modalidades articuladas. Eu estou pensando em cor, que é uma modalidade, um modo, uma semiose, né? Eu estou pensando numa música, estou pensando num som. A partir do momento que você escolhe uma música ou outra para um vídeo, você está dando um sentido diferente para ele, né? Uma música triste, a minha intenção, o efeito de sentido que eu quero causar é o de tristeza. Uma música alegre, no mesmo vídeo, na hora de editar, se você põe uma música alegre, o sentido, o efeito de sentido que você causa em quem vai assistir o seu vídeo é outro, né? Então, um texto multimodal vai ser o conjunto dessas modalidades que vão se articular na produção de um ou de outro sentido, ok? Então, nosso objetivo aqui hoje é entender a proposta do currículo paulista para o trabalho com a leitura de textos multissemióticos e multimodais. Eles não são novidade para a gente, eles já faziam parte do currículo antigo, nós já falávamos de textos verbais, textos visuais, textos não verbais, já falávamos disso, né? Agora eles ganham um nome novo e uma perspectiva de trabalho também um pouco diferente, que é isso que a gente quer entender aqui. Partimos, então, do que as avaliações externas evidenciam sobre a competência dos alunos em se tratando desses textos multimodais. Eles não são novidade. O que os nossos alunos já sabem sobre isso? E, por fim, vamos analisar o material da área de linguagens.
como os textos multimodais eles estão presentes nesse material? Quais são as necessidades de mediação do professor em se tratando desses textos, tá? Vamos deixar bem claro, o texto linguístico, essencialmente linguístico, tá? Um gênero textual, por exemplo, a notícia, tá? Essencialmente linguístico, essencialmente verbal, ele não perde o lugar dele, tá? Ele continua valendo, sendo valorizado, mas entram novos textos. Os gêneros digitais estão entrando para a gente, tá? Com força, por exemplo, em língua portuguesa, em inglês. E aí eu estou pensando num outro jeito de trabalhar esses textos, inevitavelmente. Partimos, então, das competências, tá? Do currículo paulista da área de linguagens, a competência 3 e a 6, tá? A 3, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual sonora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. E a competência 6, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias. Então, estamos falando né, a gente fez um recorte para trabalhar com vocês, mas você consegue perceber pelas competências que é um trabalho muito mais amplo daquele que a gente vai fazer, que a gente vai abordar aqui, tá? A ideia realmente seria fazer um recorte disso tudo para virar um objeto de estudo para a gente aqui nesse momento. O que as avaliações externas evidenciam sobre a competência dos leitores, dos alunos, né, em se tratando de textos multissemióticos e multimodais? Vamos analisar o que eles já sabem? Joyce? Bom, então nós trouxemos aqui, como a Rosane falou, um recorte, né? A gente analisou uma das questões, duas questões, na verdade, da ADE do ano passado, que é a avaliação diagnóstica de entrada, e do 9º ano. Então, a gente pegou essa questão, que foi a segunda questão que os alunos mais acertaram. Mostra pra gente, Rô, pode passar? Que foi essa questão aí. Então, a questão envolvia a habilidade de reconhecer efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos, pontuação e outras notações em um texto. Então, qual era o desafio, então, dos alunos? Eles tinham que olhar para esse anúncio, né? E observar, então, o texto em caixa alta, observar a característica aí de cada ser representado. E a pergunta, então, era: as letras todas maiúsculas, caixa alta e em negrito presentes no cartaz, texto 1, reforçam a ideia de que então, eles tinham que ter lido esse cartaz, né? Então, todas as pessoas têm contribuições para dar, se todas tiverem a mesma oportunidade de aprender e conviver. Então, isso a porcentagem de acerto dos alunos, 73% dos alunos acertaram, isso evidencia que eles não tiveram dificuldade em reconhecer, né, o que essas letras reforçavam, qual ideia, né? Então, eles foram, 73% foram na resposta certa, que era a resposta C. Todos são capazes, desde que tenham oportunidades iguais. E nós analisamos também a próxima questão, pode passar, Rom, que é uma das questões mais erradas, com outra habilidade, estabelecer relações entre textos verbais e ou não verbais. Pode passar, Rô. E o que nos chamou a atenção? Essa outra questão que foi trabalhada com eles envolvia aquele texto, aquela primeira questão que nós estudamos agora, que foi bem acertada, né? Que teve uma quantidade significativa de acerto. Então, ele trazia o texto 1, que é aquele mesmo texto que a gente viu na questão anterior, e trazia o texto 2, que pode passar, Rô? Que é, então, um artigo.
E a gente percebe que é um texto extenso, né, com só linguístico escrito aí presente. Então, a gente poderia falar, então, os alunos tiveram, vamos dizer assim, não quiseram ler o texto inteiro, se perderam no meio do texto durante a leitura. Isso pode ser, a gente pode até pensar isso também. Mas se nós formos analisar apenas pelo título do texto, eles conseguiriam ter essa resposta. Rô, você pode ler o título do texto para mim, porque aqui está difícil? Ok. O jovem deficiente que conseguiu doutorado em física graças à ajuda das mãos de sua mãe. Volte o slide anterior, por favor. Isso. Então, a gente percebe que qual era a comanda, né, da questão 5? Os textos 1 e 2. Então, os alunos eles iriam ter que ler todas as alternativas, né, para fazer essa relação entre os textos 1 e 2. Então, a gente percebe que a resposta certa era C, mas eles foram na letra A. Então, qual foi a letra A? Eles tratam do mesmo tema, entretanto, as ideias são divergentes. Então, a primeira parte da afirmação, eles tratam do mesmo tema, está correto. Até aí, eles foram para uma ideia correta. Só que essa segunda parte não faz sentido, né? Se formos relacionar o texto 1 e 2, porque as ideias, elas não são divergentes. Tanto é que a resposta seria a C, e daí a resposta seria: complementam um ao outro, tratando do mesmo tema. Então, tratando do tema das diferentes oportunidades, né, das mesmas oportunidades para todos. Então, o tema é o mesmo. Pode passar, Rô. E aí a gente chega a algumas conclusões que a Rosane vai falar para vocês. O trabalho com gêneros textuais de caráter multimodal requer um professor mediador para o trabalho com as diferentes habilidades. Professor mediador, a gente não pode prescindir disso nunca, né? Independente do gênero, independente do texto, né? O professor tem que atuar como mediador. Isso vai exigir o que dele? Diversificação das estratégias de leitura. As estratégias de leitura que a gente usava para o linguístico escrito, para o texto essencialmente verbal, elas continuam valendo? Com certeza, elas se aplicam também aos textos de caráter multimodal. Mas você tem também estratégias de leitura específicas para textos multimodais que a gente quer trabalhar com vocês depois. E a capacidade de curadoria para a diversificação dos gêneros textuais. Trazer esses textos é muito importante, né? Cada gênero textual, ele vai ser, a mediação do professor que vai ser exigida, ela vai ser feita de uma forma. Então, trabalhar com essa diversidade é muito importante. Agora, a gente parte, sim, para analisar o material da área de linguagens. Como os textos multimodais estão presentes? Quais as necessidades de mediação do professor? Primeiro a gente começa com a língua inglesa, só um minutinho para trocar de slide aqui. Joyce. Obrigada, Rô. Pode passar. Então, para começar a fazer essa análise, né, dos materiais, no que se refere a esse, né, ao que a gente se propôs a fazer, nós trouxemos aí a competência 5, que é específica de língua inglesa, né, uma das competências específicas de língua inglesa. E ela tem tudo a ver do que nós estamos falando. Então, a competência 5, ela fala sobre utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de forma ética, crítica e responsável. Então, tanto o conceito do multiletramentos quanto o conceito dos novos letramentos, né? Esse aluno ele vai ter que ser crítico, responsável na produção e na escolha. Então, a gente vai perceber que mais para frente tem uma atividade que vai mostrar isso, né? Uma das habilidades que nós temos na língua inglesa vai ser esse trabalho com a criticidade do aluno. Pode passar, Rô. Na língua inglesa, como foi apresentado em um dos últimos ATPCs da diretoria, a gente mostrou para vocês que nós trabalhamos com os eixos, né?
Então, tem o eixo oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Dentro da questão da oralidade, a gente percebe que o que acontece? Nós trabalhamos com insumos autênticos e significativos. Rô, você pode ler para mim o comecinho do slide? Oralidade. Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes recursos midiáticos verbo-visuais, cinema, internet, televisão, entre outros, constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis para a instauração de práticas de uso e interação oral em sala de aula e de exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas. Obrigada, Rô. Então, é exatamente isso que nós estamos falando, né? Para produzir oralidade, nós precisamos de materiais autênticos, e esses materiais autênticos vêm da onde? Internet, né? Esses insumos. E quais são, então, os recursos que os professores podem se valer? Textos multimodais, né? Presentes aí no cinema, na internet e em tantos outros canais. Com relação à leitura, a gente vê que as práticas de leitura em inglês promovem o desenvolvimento de estratégias e reconhecimento textual, uso de pistas verbais, não verbais para a formulação de hipótese e inferências. Então, para a língua inglesa faz muito sentido quando a gente trabalha, né, no eixo leitura, as questões das estratégias de leitura, né? A gente percebe que quando a gente assiste as aulas do Centro de Mídias, praticamente todas as aulas têm esse trabalho com as estratégias de leitura, né? E já com relação ao eixo escrita, o que vem sendo falado? Que é uma escrita autoral, então o aluno produz essa escrita, só que no sexto ano, né, nos primeiros anos que eles têm contato com a língua inglesa, essa escrita, ela às vezes vai se utilizar de poucos recursos verbais. Ou seja, quais então, o que eles vão produzir, né? Tirinhas, fotolegendas, tem alguns exemplos aí, chat, folder, entre outros. Dentro dessas possibilidades, a gente percebe então a presença dos textos multimodais. Os alunos vão precisar se apoiar em imagens, em cor, em várias modalidades, para produzir sentido junto com a questão do linguístico escrito que eles produzem, né? E depois, com o andar, né, o desenvolvimento aí das habilidades, aí mais para frente eles vão para textos mais elaborados, né, autobiografia, esquete, notícia, relato de opinião, enfim. E nesse caso aí eles vão utilizar um pouco mais, né, da bagagem do linguístico escrito aí que eles vão adquirindo. Pode passar, Rô. Aqui nós fizemos um recorte para vocês de algumas habilidades, uma habilidade só de cada ano, só para vocês observarem. Essas habilidades, elas são do currículo paulista e não necessariamente estão nas habilidades essenciais, tá, pessoal? Mas elas são do currículo paulista. Então, no sexto ano, Rô, você pode ler para mim o último quadradinho do sexto ano? A produção de textos escritos ou habilidade? Isso. A produção de textos escritos em formatos diversos com a mediação do professor. Isso, então, quando a gente pensa, então, produção, é o que a gente acabou de falar, né? Na questão da produção, no sexto ano, ela fica, então, nesses formatos, né? Fotolegendas, blog, cartaz, então, tudo isso vai precisar do apoio para além do linguístico escrito. Então, a imagem, a cor, se for uma produção de um vídeo, o som, o cenário, tudo isso para produzir sentido para essa prática, né, de oralidade, do eixo escrita, na verdade. No sétimo ano, no eixo de leitura, a gente tem a leitura de textos digitais para estudo. E a habilidade é escolher em ambientes virtuais texto em língua inglesa de fontes confiáveis para estudo pesquisas escolares. Então, essa habilidade, ela vem bem
relacionada com a questão dos novos letramentos, né? Então, entrou para a sala de aula de língua inglesa a questão de eu formar o meu aluno, de eu mostrar para ele, mostrar como se ser crítico, né? E saber definir o que é uma fonte confiável, onde eu posso ir pesquisar, fazer a minha pesquisa. Na questão do 8º ano, a gente trouxe o eixo oralidade, compreensão de textos orais multimodais de cunho informativo jornalístico. Então, aí já veio bem explícito que vai ser trabalhado essas questões dos textos multimodais, né? E no 9º ano, o recurso de persuasão, ele fala da habilidade que é identificar recursos de persuasão, escolha, jogo de palavras, uso de cores, imagens, tamanho de letras. Então, identificar que esses recursos, eles têm um sentido no texto, né? Então, nesse caso da persuasão. Então, o que eles fazer com que o aluno entenda que cada componente desse, ele produz um sentido no que eles estão estudando, por exemplo, textos publicitários, de propaganda, como elementos de convencimento, né? Pode passar, Rô. E aí a gente trouxe algumas amostras para vocês de como, então, está sendo tratado essas questões nos cadernos, né, do professor e do aluno. No 6º ano, a gente vê, então, que imagens estão sendo associadas, então, ao nosso vocabulário, né? Ao vocabulário de língua inglesa. Então, eu não preciso necessariamente falar que house é casa, né? Tá aí, a imagem tá aí. Eu tenho que associar a imagem para ela fazer sentido dessa palavra, né? Então, usando essa ampliação de vocabulário baseado nessas imagens. Pode passar, Rô. Continuando no 6º ano, mais uma atividade que se vale das questões da imagem. Então, primeiro vem a imagem, antecipa-se a temática, né? É claro que o próprio caderno do professor, ele dá continuidade na mesma temática, né? Então, o aluno já está por dentro dessa temática, mas eles vão se valer de fazer a leitura dessa imagem para responder essas questões. Próximo. Aí, nós temos também no 6º ano, né, mais uma vez, imagem fazendo o linguístico escrito fazer sentido. Então, associar a imagem à palavra de língua inglesa. E a Rosane trouxe um fato bem bacana para a gente sobre as questões das cores aí nessa questão. Rô, você quer falar? Me chamou a atenção no material a cor. Cor produz sentido? Sim. E aqui eles estão usando a cor com uma outra função, que seria realmente de ajudar o aluno a se organizar, né? O vermelho vai ser associado a uma coisa específica, essa categoria o aluno vai ter que procurar e marcar em vermelho aí os living beings, e o azul ele vai associar os non-living azul, né? Quer dizer, multimodalidade, você está usando a cor não para produzir sentido, mas para diferenciar, para ajudar o aluno a chegar no vocabulário correto. Achei bem interessante. Bacana, Rô, pode passar. E por último, então, a gente traz mais um exemplo, né, do 9º ano, que é se valer das imagens mais uma vez para responder questões, né? Então, a temática está sendo trabalhada, né? E aí, uma atividade que eles vão analisar as imagens, precisa da mediação do professor, porque as possibilidades de resposta, elas são grandes, então tudo vai ter que fazer sentido, né? O professor vai ter que levar o aluno a entender exatamente o que, por exemplo, na letra B está perguntando o que tem em comum. Então, tudo isso faz sentido dentro da temática trabalhada no caderno do aluno, né? Apenas olhando esse recorte, a gente poderia ter outras respostas, né? Mas então o professor aí como fator preponderante para fazer isso ter significado para os alunos. Acho que era isso, Rô. Ok.
Agora vamos dar uma olhadinha no material de arte e de língua portuguesa. Deixa eu... Ok. Tá, arte. Na Base Nacional Comum Curricular, a arte está sentada no trabalho com 4 linguagens: artes visuais, dança, música e o teatro. É fundamental entender que elas não estão dispostas de forma fragmentada, sendo proposto um diálogo entre elas. E vamos continuar aí algumas considerações aí o currículo paulista vai trazer. Não estamos tentando reduzir, né, o componente arte à questão do texto multimodal, pelo amor de Deus. Vocês têm que trabalhar com dimensões, tem a dimensão da criação, da crítica, da estesia, da expressão, da fruição, da reflexão. É um trabalho extremamente amplo. Mas a multimodalidade para a arte, produção de sentido, gente, a arte trabalha com isso a todo momento, né? E contribui muito. Tem uma passagem muito interessante no currículo que ele traz o seguinte: espera-se que o componente arte contribua com o aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens e no diálogo entre elas, e com as outras áreas do conhecimento, com vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências e vivências artísticas. Quando estamos falando de multiletramentos, na produção de sentidos, na questão de um impacto social, né, que uma imagem ou outra pode causar, gente, a arte faz isso a todo momento, e exatamente por isso o currículo vai colocar, né? Eles podem contribuir muito com os outros componentes curriculares, não só da área, tá? Trouxemos algumas habilidades, eu vou puxar a primeira, só para a gente entender melhor do que eu estou falando aqui. 6º ano, teatro. Experimentar de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico a gestualidade e as construções corporais e vocais de personagens da comédia e da farsa, né? Isso dentro do eixo aí, tomando aí o processo de criação como objeto de ensino. Olha que interessante. Então, o professor de 6º ano, o aluno de 6º ano, vai estar trabalhando ali a entonação da voz, né? Entonou a voz de uma certa forma, você cria um sentido. Quando você fala alto com uma pessoa, o que ela vai achar? Quando você fala baixinho, abaixa o olhar, né? É outro sentido que você produz, né? No teatro, isso é pano de fundo para o teatro, isso está toda hora no teatro, isso está toda hora na aula de arte, né? A gente de língua portuguesa e inglês tem que fazer um esforço para trabalhar isso e para pensar como vai fazer a mediação. Os professores de arte estão fazendo isso a todo momento, ok? Não vamos nos esquecer, né? 8º ano, 2º bimestre, entrou forte aí a questão da dança, a matriz indígena, africana, a questão da interculturalidade, que vão estar sendo trabalhadas também, tá? Agora, olhando para as atividades, por exemplo, para entender melhor do que eu estou falando, a chimarrita. Aí aqui embaixo, diferente das demais danças, a chimarrita apresenta algo mais leve, tranquilo, como se os dançarinos estivessem fazendo a corte às damas. São passos mais contidos, delicados, a trilha sonora é mais melódica, assim como o figurino remete ao período colonial. Então, olha o trabalho do professor. Por meio de um vídeo, ele vai trabalhar com o aluno essa produção de sentido. Como é que você cria um sentido de alguém que está fazendo a corte? Um cavaleiro fazendo corte à dama. Imagina, como é que isso vai ser dançado? Qual é o gestual, né, que vai estar sendo envolvido nessa dança? Qual é o ritmo dessa dança? Os ritmos se alternam, os ritmos mudam. Como é que você vai mudando o sentido, né? Para isso que está sendo produzido por meio dessa dança. Então, o trabalho com a multimodalidade está presente na arte, tá? A todo momento. Aqui uma outra atividade que vai ser trazida. Só um minutinho para vocês olharem para essas imagens. Você tem, né, diferentes tipos de dança, eu vou chamar assim, me perdoe o pessoal de arte, tá? Mas diferentes tipos de dança. E a como que está representado. O que mais chama a sua atenção? Para nós, professores, o que chama atenção é a questão número 5. Para vocês, qual a função do cenário do figurino em um espetáculo de dança? Mudou o cenário, mudou o figurino, mudou o sentido.
Olha o professor trabalhando isso com os alunos. Tá, gente? Então, esse trabalho com a multimodalidade, a arte tem muito a contribuir. E a gente espera que depois desse ATPC vocês entendam qual é a necessidade, por exemplo, de toda a área, né? O que a gente vai poder puxar aí do trabalho com arte que já está sendo feito. Língua portuguesa. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, semioses, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividade humanas. Muito amplo, mas olha as diferentes linguagens, olha as diferentes semioses entrando aí. Tá? Vamos para o material. Acho que já ficou claro o que é o texto multimodal nessa altura do campeonato. Esse material, a qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Tá? Espera-se dele a carta do baralho, mas ele vai ter que olhar para isso e pensar. Vou pensar na carta do baralho. Ele tem essa referência? Não tem? O professor vai mediar isso, tá? Encontre na ilustração duas referências a Leonardo da Vinci. As duas referências que ele vai ter que trazer são a imagem, mas também a palavra, da Vinci, né? O código da Vinci. Uma outra que você vai trazer a charge para trabalhar, tá? As perguntas aqui embaixo. Analise a charge formando opinião 3.0. Não vou nem olhar para a charge, o que me interessa é a comanda. Cite 2 elementos verbais e 2 não verbais que fazem referência ao universo digital, tá? Professor mediando, né? Fazendo a mediação para a gente conseguir chegar nesses 2 elementos que tem a ver com esse campo semântico específico. Eu vou encontrar outros no texto, mas o professor tem que mediar para ele chegar nisso. B, explique a relação existente entre as cores e os textos. Olha aquilo que a arte está fazendo a todo momento, que inglês também está fazendo em alguns momentos, olha a gente fazendo aqui também, tá? O meme, um gênero digital que entrou. Olha o linguístico articulado à imagem. E olha a comanda. Qual a relação entre a foto do urso sentado à mesa e o texto escrito? Qual é a relação entre o linguístico escrito e a imagem? Qual sinal de pontuação está ausente na frase que rebeldia é essa jovem? Então, não deixamos de lado em língua portuguesa as habilidades específicas que a gente tem que trabalhar e que a gente adora. Tá faltando uma vírgula aqui, eu vou trabalhar essa habilidade, né, que tem a ver com sinal de pontuação. Mas eu tô atrelando isso a um meme, que é um gênero digital, tá? E eu tô atrelando a isso também a questões que vão me puxar, qual é o sentido, tá? Que essas diferentes modalidades, elas estão construindo aqui quando elas se articulam. Deixamos aqui as referências, tá? Deixamos algumas sugestões para que vocês possam assistir depois. E é isso, gente. Esperamos que tenha ficado claro para vocês aí o que está entrando no currículo, o que está entrando no material, o que é que esse pessoal fica puxando nessas aulas do Centro de Mídias, nessa nova perspectiva de trabalho com esses textos que entraram por conta do currículo paulista e também estão entrando nas aulas do Centro de Mídias do ensino médio, tá? A gente vê que isso tudo já está sendo puxado ali, tá? Não está de fora, não. Ok? Próximo TPC, a gente continua falando mais desses textos e de estratégias de leitura, né, Joyce? Sim, até a próxima. Vamos para a interação. Até daqui a pouco, gente.